acho que até emendando com a questão da carreira do Simão, que para mim fica um pouco mais claro e acompanhando um pouquinho da sua trajetória, né? Tive a oportunidade aí de te acompanhar desde que você chegou no Axê, já estava lá, né, pessoa? É mesmo? Quando... Não sabia, não. Não, eu já estava lá quando o Você Simão chegou. Você tava velho, né? Não precisa comentar. Porque ele já estava lá há muito tempo quando eu cheguei. Enfim, foi muito... Agora, para mim, entendendo um pouco mais, né, da sua época de Prati ainda, fez muito sentido a relevância que você teve na discussão, em todas as discussões que a gente teve, né, ao longo do marco regulatório de IFA. Assim, né? Então, acho que a sua parte especialista pesou muito, mas também essa questão da relação, porque ali tínhamos muitas empresas, Anvisa, entidades, enfim, todo mundo discutindo para chegar num consenso e publicar o que a gente tem hoje aí, né, de marco regulatório. Eu ia perguntar, não sei se eu posso falar o que foi ou o que é, mas o que é o marco regulatório, o novo marco regulatório? Legal. Então, o marco regulatório, a gente até gosta de chamar ele dessa forma, né? Isso está perdendo um pouco o peso, porque agora ele já está entrando em vigência. Exato. A transitoriedade está passando aos poucos. Não, eu tô enganado. Fevereiro é o primeiro deadline agora de fabricação de piloto. Perfeito, a partir daí você precisa entrar no CADIFA, né? Tá bom. E aí a gente chama de marco porque exatamente daquilo que eu falei, não existia uma legislação específica só para insumo farmacêutico. Era algo que estava sempre incorporado dentro da legislação de registro do medicamento. A gente teve um piloto que foi a 57, que era uma ideia de registrar o IFA. A gente publicou listas para que esses IFAs fossem registrados. Mas talvez não fosse o momento do setor regulado, não fosse o momento da Anvisa. Digamos que foi um piloto, a gente sofreu bastante, porque a gente puxou a régua lá em cima, viu que não era aquilo, viu que estava perdendo muito fabricante no Brasil. Né? A gente teve várias dificuldades. Esse feedback é bom, né? Para você começar a colocar se eu mudo, se eu não mudo. Exato. Não, teve fabricante que olhou para aquilo tudo e falou assim, eu não consigo mais atender Brasil. Era uma ideia assim de que, eu não consigo mais, e ele simplesmente mandou uma cartinha para todo mundo dizer, a partir desse momento eu não forneço mais para o Brasil. Entendeu? E teve gente que ficou pelada assim, em sumo mesmo. Entendeu? Eu imagino o desespero. Foi uma crise assim, efetiva de falta de produto, falta de insumo. E aí, inclusive, quando a gente chegou lá, nas primeiras reuniões com a Anvisa, e aí eu tenho um crédito especial para dar para a pessoa que me indicou para participar desse momento, né, que eu já estava, né, a gente estava ali sofrendo algumas mudanças de liderança no Axê, era uma mudança já dentro do Axê, né? E aí uma pessoa de regulatórios, a Aline, ela chegou para mim, Simão, vai acontecer uma discussão de IFA, né? Eu sei que você gosta muito disso, você trabalha muito com isso, né? E ela me ofereceu, Simão, normalmente é o pessoal de regulatórios que trabalha nessas reuniões com a associação e com a Anvisa, mas, cara, eu não posso tirar essa vaga de você, vai você, que Até você... porque é uma discussão técnica, né, inicialmente. Você vai cobrir. Então, mas eu falo especialmente dessa pessoa porque ela teve essa lucidez. A maioria das empresas não tem. Ela manda a pessoa do regulatórios que é a dona daquela área. E assim, de um certo ponto de vista profissional, ok, porque é a área dela efetivamente, mas se perde realmente a parte técnica, que só uma pessoa que está lá mergulhada naquilo que vai saber contribuir com a Anvisa e com as outras áreas, né? E aí foi legal que eu estava viajando, eles me ligaram assim, a primeira reunião acontece semana que vem, e eu longe, sabe, eu viajando, a trabalho, inclusive. Falei, não, beleza, assim, se vocês quiserem realmente que eu participe, senão eu escolho outra pessoa da minha área e a pessoa participa, né? Eles falaram, não, Simão, vai você que você vai ajudar a galera lá. Falei, então tá bom, eles me esperaram, eles fizeram uma primeira reunião sem mim, e depois eu embarquei nessa ideia. Então, foi legal, porque a gente tinha 57 já como um piloto que tinha dado meio certo, meio errado. Né? A maioria das pessoas do setor regulado vai falar que não deu certo, que tem pavor da 57. Né? Mas foi um bom início. Foi um bom início, digamos. A gente começou a ter GMP de fabricante de IFA, que é uma coisa que não existia. Imagina, você não tinha um BPF da Anvisa, você não tinha uma inspeção da Anvisa num fabricante de fora. Eu nem sei se eu pergunto como que era, então, porque vai demorar. Melhor não. Se esse cara fosse um fabricante bom, que tivesse inspeção do FDA, legal, ele estava garantido. Agora, se esse cara fosse um fornecedor local, que só vendia para aquele lugar e para o Brasil, você estava morto, você estava frito. Inclusive,
fatos engraçados, né? Eu viajei uma vez com o gerente de suprimentos da Prate, numa das minhas auditorias que eu fui. Se ele escutar esse podcast, ele vai dar risada. Foi uma das viagens mais sofridas, eu e ele. E a gente chegou numa empresa que, era só a fachada. Nossa. Sério, a gente entrou na empresa e, assim, claro, óbvio, a gente desqualificou o cara na hora. Mas, assim, a gente entrou e ele era um cara zero técnico. Ele olhou para mim, Simão, o que está acontecendo Tô aqui? achando que tá faltando alguma coisa aqui. Faltou um logo aqui, ó. Eu falei, o que é isso aqui? Não, até tinha reator lá, mas você sabia que não tinha como aquele produto ser produzido ali. Era muito pequeno, era muito piloto, assim. Você fala, não, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aí, entendeu? Mas aí a gente bate-volta, gente resolveu, olhou assim, não, fechou, tem outro fornecedor, tá tudo bem, a gente pode escolher outro cara, né? Mas a gente passa por esses sustos. Quando a agência do país não tem esse poder de ir até lá auditar, a gente passa por esses sustos, né? É por isso até que, então, ficou uma situação muito mais confortável depois do piloto, digamos, dessa Exato. As pessoas... só fazendo um link, né? Isso a gente viu hoje em dia, né? Para todo mundo que ficou acompanhando a questão das vacinas, né? Ouvindo, a Anvisa foi até a China, a Anvisa foi até a Índia, a Anvisa foi até a Rússia. Tudo isso é por conta disso que o Simão está falando. A nossa agência regulatória ela vai fazer a inspeção para poder qualificar... trazer as boas práticas de fabricação, né? Qualificar aquele fornecedor de alguma forma. A Anvisa tem uma parceria agora internacional com os principais órgãos reguladores, né? Órgãos que seguem isso, o PIX, os principais órgãos que seguem, né, esse mesmo padrão de boas práticas e eles trocam figurinha, entendeu? Sim. Então a Anvisa vez por outra pode recolher a documentação do FDA e dizer não, hoje, esse ano eu não preciso ir lá. Mas eles vão, em algum momento, daqui a 1 ano ou 2, eles vão para lá e vão digitar o cara em loco, até para entender como é que é a empresa, para ter um pouco mais de confiança, não ficar só no documento, entendeu? Então, no marco regulatório foi muito legal, porque assim, a maioria das reuniões era em Brasília mesmo. Então, para mim, foi o máximo que eu quase toda semana ia para Brasília. Meu chefe não gostava muito, porque eu nunca estava na empresa, mas tudo bem, né? E foi muito legal porque era um grupo bem diversificado, sabe? Tinha associação, tinha representante comercial no Brasil, ou seja, fornecedor no Brasil, escritório desses caras que compravam e lá fora e vendiam no Brasil. Tinha fabricante, né? Na época eu era representante do Axena, então da indústria farmacêutica. Então foi uma discussão bem bacana, sabe? A Anvisa eles trouxeram um pacotinho pronto para a gente discutir, que depois a gente destruiu e remontou umas 4, 5 vezes, né? Eles foram, cara, assim, eu dou o braço a torcer, que eles foram muito corajosos, assim, de abrir o processo da forma como eles abriram. E a gente desafiou ponto a ponto, do início até o fim, desde o registro até o pós-registro, que no primeiro momento a Anvisa não queria falar de pós-registro. E eu falei para elas, mas assim, 90%, 80% do fluxo de informações é pós-registro, porque o produto é registrado em 3 anos. Depois ele sobrevive no Brasil por mais 30. Então, você precisa falar de pós-registro. Então, a gente foi, né, com a paciência deles, a gente foi forçando para que a discussão chegasse nesse ponto. Quanto tempo demorou, Simão, do começo das discussões até a publicação? 2 anos e meio, uns 2 anos e pouquinho. E se eu não me engano, posso estar equivocada, mas eu me lembro muito... Na verdade, tem um fresco na minha memória, assim, que, para mim, a discussão do novo marco regulatório do IFA foi um dos primeiros momentos em que a Anvisa começou a se colocar... a Anvisa sempre foi aberta, né, para as discussões, para ouvir, mas nesse trabalho colaborativo, assim, né? Então, assim, vamos sentar todo mundo aqui, vamos montar isso aqui junto, porque as diferentes visões são muito importantes para o resultado final, né? Exato. Até para escrever uma legislação que as pessoas não tivessem muita dúvida, né? Porque a gente sempre brinca, né? Uma legislação escrita em inglês, cara, ela tá escrita de uma forma tão clara que ninguém pensa 2 vezes o que diz a frase. Em português... Nossa, se a letra é maiúscula, já está mudando a história. Então, a gente tem essa dificuldade da interpretação da língua que, mas a Anvisa pode estar entendendo desse jeito. Eu entendo desse jeito. Então, a gente estava sempre enxergando uma arapuca. E às vezes não existia arapuca, era só a nossa impressão dos anos que a gente passou debatendo com a Anvisa ideias, né, científicas, né, ideias técnicas. Isso eu quero até te elogiar, uma coisa que eu já falei para a Maria algumas vezes, eu tive a oportunidade de ver você em algumas reuniões do Sindusfarma, até da Anvisa inclusive, e aí você sempre defende a questão, muito dos conceitos de não amarrar
sabe? Eu ouço muito você falar isso e a gente concorda muito com isso. Não amarra porque pode ser um tiro pela culatra. Exato. Então, assim, se você... E a gente está falando de ciência, né? Exato. Você tem que ter margem para justificar. E é isso que é o que você sempre fala, né? Que a gente também concorda. Não amarra, não cria checklist. Não amarra, né? porque isso vai te dar versatilidade de discutir o seu produto. Só que se você amarrar... Pode ser um problema. E é muito bom senso, né? Assim, a gente tem uma dificuldade como brasileiro, falando também de mim, de ter um pouco de bom senso às vezes. A gente estica um pouco além da conta no conceito que nos favorece. Então, assim, é só realmente um acordo de cavalheiros, né? Eu não exagero e você não exagera. E é o que a gente tem feito muitas vezes com a Anvisa. Sempre que a Anvisa me dá uma oportunidade, eu falo com o pessoal. Se eles me derem um telefone, eu ligo para eles. Se eu tiver uma chance de fazer uma teleconferência pelo computador, eu faço. A gente conversa, a gente troca ideia. E assim, sem barreira, sabe? Porque assim, tem muito... eu sempre vi muito aqueles... Porque é um histórico mesmo, né? Os meus diretores, os meus chefes tratando a Anvisa com muita parcimônia, com muito respeito. Respeito, sim, com certeza, mas assim, sem medo, sabe? De falar uma coisa que a Anvisa vai entender errado, sabe? Abre o jogo mesmo, fala o que você não gosta, fala o que a Anvisa quer ver, né? E a gente trabalhou muito assim no marco regulatório, a gente não tinha muita barreira, né? E tinha até a Jeane lá, a Jeane é uma pessoa famosa na COIFA, né? Eu nem sei agora em que coordenação que ela está agora, né? Dá um alô para a Jeane, que ela trabalhou um pouco com a gente. E, num certo momento, a gente começou a desafiar estudo de estabilidade. E ela começou a ficar brava assim, não vamos discutir estabilidade. Eu falei, por que não? Vamos discutir Como estabilidade, não? Vamos discutir. É um novo mundo. Porque sempre houve aquele desafio do Brasil ser uma zona climática diferente. E isso cria uma certa barreira, porque o fabricante tem que ter um estudo específico para o Brasil. Sim. Né? Mas existem também outras formas de armazenamento. Você pode refrigerar o seu produto. Sim. Né? Você pode ter uma geladeira, você pode ter um reefer, que é um container com ambientação. Tem data logger, tem validação de transporte. Exato. Dá para fazer? Dá. É caro. Né? Eu não recomendo fazer nada fora da zona 4B. Você falou que não era caro. Exato. Mas se quer fazer, a gente faz. É uma brecha. Dá para fazer.